Fala, meu povo, tudo bem com vocês? Cenário de versão TV a cabo. Hoje nós vamos entrevistar uma pessoa que já me deu um autógrafo. E ele, sem saber, não sei se eu já comentei com ele já me deu muito dinheiro. Eu já viajei às custas dele, eu já fiz reforma na casa às custas dele, eu paguei parte da escola das minhas filhas às custas dele, porque ele inventou um tal de swap cambial. E o pessoal não entendia o que era. E eu dei muita palestra sobre isso. Muito obrigado, Luiz Fernando, por dinheiro nesse período todo. Imagina. Eu dei muita. Até hoje, quando o mercado estressa, que BC atua, alguém pergunta, o que é swap cambial mesmo? Aí eu vou, lá atrás, teve uma ideia. Foi 2001 ou 2? Foi em 2000 que eu lembro muito em 2, mas eu não lembro se um já tinha começado. Começamos no início de 2002. Ali no janeiro, fevereiro, antes do processo eleitoral. Sim. Fechado. Vamos lá, primeira pergunta. Quem é Luiz Fernando Figueiredo? Qual é a sua trajetória? Eu sou administrador de empresas com especialização em finanças. Tive uma trajetória no mercado financeiro e no mercado de investimentos. Tive a felicidade de passar por 4 anos no Banco Central, que foi transformacional para mim, né? A gente convive com o setor público. O setor público é muito importante para a gente. Um país como o Brasil, que ele é grande demais, né? O setor público. Mas a gente não conhece o setor público. E eu fiquei 4 anos no Banco Central, então eu aprendi. Então, isso me ajudou muito, ampliou muito a minha cabeça com relação a como é que as coisas acontecem. Você ficou todo Armínio Fraga e um pedaço de Henrique Meirelles? Ou não chegou a pegar Meirelles? Isso. Na verdade, eu entrei junto com o Armínio e depois eu fiz um processo de transição no qual eu era o primeiro a sair porque eu estava mais tempo no Banco Central, né? Eu saí em abril de 2003. Então eu fiquei com o Henrique de janeiro a abril. Fechou. Aproveitar um pouquinho do teu passado, o quanto o caso Narras mexeu o mercado na época? Que foi o único caso grande que eu não peguei trabalhando. Eu entrei no mercado 93. Então, foi o caso Narras, na verdade, ele foi, eu diria, o ápice de um processo, enfim, que naquele momento era um mercado muito especulativo, muito pequeno, que um tentava quebrar o outro. Era um rouba-monte grande, né? Era um rouba-monte enorme, era uma coisa romântica naquela época. E o Narras era aquele investidor especulador que tinha um nível de alavancagem muito grande, né? E quando você tem uma alavancagem muito grande, as coisas vão bem, você é um gênio, né? Quando as coisas vão mal, você pode quebrar. E ali foi o caso, as coisas começaram a ir mal, daí a Bolsa de São Paulo cortou o crédito do Narras pelo tamanho do risco que ele trazia para o sistema todo. Daí ele foi para a Bolsa do Rio e acabou quebrando, né? E foi uma coisa que quase gerou uma quebra sistêmica. Em função disso, vieram 8 notáveis, que podiam ser notáveis em tudo, menos em mercado financeiro. Eles destruíram o mercado, que na época nem chamava de derivativos, era mercado de futuros. Eles destruíram o mercado de futuros com uma série de regras que simplesmente não deixava que o mercado acontecesse. Então nós ficamos alguns anos sem o mercado de derivativos, que é tão relevante, tão importante, né, para a formação de preços de uma maneira geral, no Brasil e no mundo, porque esses chamados notáveis, eles simplesmente acabaram com o mercado. Daí demorou para voltar, mas daí o mercado, quando voltou em outras bases, né, com investidores de um outro tamanho, mas foi um grande chacoalhão que o mercado passou, muito grande. E esses notáveis eram o quê? Ligado à CVM, Banco Central, era independente? Não, era CVM, advogados muito importantes, pessoas com relevância na sociedade, mas que não entendiam nada de mercado financeiro ou de derivativos, né? Mas o caso Narras não foi no mercado à vista? Foi, só que toda a alavancagem foi foi no mercado à vista e no mercado de opções e a termo, né? A grande alavancagem veio através do mercado a termo e mercado de opções.
Por isso que eles mudaram a regra de derivativos durante o período. Exatamente. Fechou. Uma dúvida contigo. Você trabalhou no BBA. Você trabalhou lá no BBA, que depois virou Itaú BBA, que ainda tem o termo Itaú BBA, ainda é um apartado dentro do Itaú. Eu trabalhei no Pactual. Então, não sei qual foi a tua época no Itaú BBA. Foi de 80, no caso do BBA. Desculpa, de 93 a 99. Eu tava do outro lado no Pactual de 93 a 98. Só que eu era back-office e quando eu virei trader eu operava moeda podre. Operei muito TDA na vida, muito. Sim. Antes de ir para um family office. Você acha que o mercado financeiro tem um quarteto que ajudou a mudar muito a vida do mercado? BBA, Garantia, Pactual e Bozano? Eu acho que sim. Foi a primeira versão dos bancos de investimento, né? E a primeira versão dos bancos que operam os mercados, né? Quer dizer, os grandes tomadores de risco, na verdade, eram esses 4 e mais uma série de outros bancos estrangeiros, né? Que tinham, a maioria deles tinham escritórios aqui no Brasil. Esses eram os grandes tomadores de risco nessa época. Hoje eu diria que os grandes tomadores de risco são os fundos, mas a versão anterior, não só no Brasil, mas no mundo, foram os bancos de investimento. E esses bancos foram os bancos de investimento brasileiros. E por que uma curiosidade? Por que Garantia, Pactual e Bozano carioca? Por que não teríamos mais de um paulista nesse mercado? O BBA era paulista. Então, é só o BBA que você tem de destaque aqui. É porque, enfim, essa versão banco de investimentos estava muito associada às atividades do Banco Central, que nessa área de títulos de dívida pública, liquidez bancária, era no Rio de Janeiro. Aliás, ainda é no Rio de Janeiro. Então, era ali, muito das operações e do risco era associado a títulos públicos, e tudo acontecia no Rio. Fora Brasília, claro, mas toda a operação do Banco Central era no Rio. Por isso que a origem veio de lá. Depois de vários anos, todos esses caras, né, todos esses bancos vieram para São Paulo. É uma coisa curiosa, para quem não sabe, eu sou da época que a gente comprava título público no papel, nos leilões. Sim. Leilão era terça-feira, terça ou quinta, era uma vez só, né? Agora era terça. A gente mandava um papel e do lado botava 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Antes, quando não tinha nem celular. Sim. Só uma história curiosa aqui, antes do celular, um leilão, e falamos pro cara, chegar lá, liga pra gente. O Banco Central instalou assim uns 30 orelhões em frente à entrada do Banco Central. Aí nesses 30 orelhões o cara atende a gente, me larga, pá! Eu falei, que isso, maluco? Você não mandou ligar? Eu tirei o cara da linha, empurrei ele no chão e tô ligando. Eu falei, meu Deus do céu. Olha o rolo que vai dar. Qual entrada? Entra com a 5, entra com a 5. Porque do lado a gente botava, até explicar a taxa pro motoboy, ia dar rolo. Então a gente mandava, era fisicamente mesmo. Aí havia um carimbo do Banco Central que a gente participava do leilão. Sim. Era um outro mundo, né? Não, total, esquece. Falando só uma última coisa aí sobre trajetória, um fato curioso que eu vi aqui no livro, a história de você e Malança em blazer numa reunião que chega Fernando Henrique na Câmara de Política Econômica. Essa foi a minha primeira reunião. Logo que eu entrei no Banco Central, 4 diretores, incluindo o Armínio, do Banco Central, participavam de um fórum que chamava-se Câmara de Política Econômica, que estava o ministro da Fazenda, do Planejamento, o presidente do BNDES, que era, na verdade, o fórum que decidia as coisas econômicas, né? Nessa época, era o Clóvis Carvalho, o ministro da Casa Civil. E acontecia na sala de reuniões da Casa Civil, que tinha uma portinha, era a sala do presidente da República. E daí foi a minha primeira reunião. Eu tinha acabado de entrar, estava virgem, acabado de entrar no governo. Sentei na sala, não, cheguei na sala, né, todos nós ali e tudo, e numa cabeceira estava o ministro Malan, tinha tirado o paletó e estava sentado lá. Eu olhei, eu sou um cara assim super informal, eu olhei, vou tirar também, e tirei o paletó e sentei. 2 minutos depois eu começo a reparar, ninguém mais tirou o paletó. Só vocês dois? Só nós dois. Só que, eu era um diretorzinho do Banco Central, eu era o ministro da Fazenda, né?
eu comecei a achar que estava esquisito. Bom, não deu 10 minutos, entra o presidente da República, Fernando Henrique, ele deu a volta, cumprimentou um por um e sentou do outro lado da cabeceira. E ele sentou e olhou assim, né, daqui para lá, assim para o Malan, e falou: muito bonito, muito bonito. Sem paletó. Você sabe que quando eu era ministro da Fazenda, eu nunca tive com o presidente sem paletó. Bom, eu olhei para aquela cena e falei: tô demitido. Na minha primeira reunião, tô despedido, né? Fiquei quietinho ali. Mas colocou o blazer ou o paletó? Não, fiquei quieto, congelado, para ninguém lembrar que eu estava ali, né? Daí o ministro Malan respondeu o presidente Fernando Henrique: deixa eu ver no que deu, né? O presidente Itamar e tudo e tal. Aí eles deram uma risada e tal, eu fiquei quietinho ali, nunca mais tirei paletó. Só tirei depois todo mundo tinha tirado. Era o último, né? Era o último a tirar. Então tá, então essa primeira parte que eu queria falar sobre trajetória de Luiz Fernando foi... Vamos falar um pouco de economia. O que Roberto Campos Neto, que é o atual presidente do Banco Central, tem falado muito sobre trajetória de juros? Que ele olha para 3 kits: inflação atual, hiato do produto e expectativa futura de inflação. Inflação atual, nós estamos tendo melhoras, mas nós só temos 2 meses de melhoras. Podemos ver ali março, abril, maio, a gente só vai descobrir daqui a alguns dias, quando sair a inflação do mês. Então tivemos melhoras sim, isso é visível. Hiato tá meio de lado, com algumas assim, surpresas que podem atrapalhar do lado da mão de obra. Inflação futura, o que melhorou nesses últimos dias tem muito associado, acho que é uma canetada da Petrobras em baixar o combustível há uns 10 dias atrás, há uma semana atrás. Você acha que já está no momento dele começar a falar em queda de juros? Olha, eu acho que sim. Embora o que você descreveu, eu concorde, porque nós estamos num estágio muito inicial para que as condições nos levem a uma queda de juros. O que não quer dizer que precisa demorar 6 meses para acontecer. Mas, de fato, nós já estamos com uma inflação que tem mostrado, não só na ponta, mas o core dela, que ela está mais fraca. As expectativas, que ela está muito associada a todas as confusões que o governo entrou, fiscal e críticas ao Banco Central, mas tudo isso acalmou. Então as expectativas começaram a cair, não só desse ano, que está associada à questão dessa queda de preço da Petrobras, mas a do ano que vem. Do ano que vem não caiu muito, mas ela caiu, ela estava subindo. É um sinal muito inicial, mas é um sinal, né? Do ponto de vista do mercado de câmbio também está muito tranquilo. O preço do petróleo não para de cair. Então, quer dizer, por mais que a Petrobras tenha reduzido, ela inclusive tem mais espaço para reduzir à frente, né? Provavelmente a reoneração que vai traria algum aumento de preço não vai nem precisar, porque o preço do petróleo caiu bastante. Então, assim, o que o Banco Central está nos dizendo é o seguinte: olha, eu reconheço que está melhorando. Vamos ter paciência, mas está melhorando. Para mim isso quer dizer o quê? Quer dizer mais 2 meses. Se as coisas continuarem nessa tendência, ele pode começar o processo de queda. O juro está muito alto, está 13,75. Quando você olha o juro para 12 meses, com a inflação para 12 meses, assim, poucas vezes na história a gente teve um juro tão alto. Então ele está fazendo uma força sim deflacionária, né? Ele não vai reduzir de uma vez, ele vai começar um processo. E, inclusive pode começar com 0,25. Então, assim, não é uma imprudência ele começar daqui a 2, 3 meses o processo. Eu acho que é razoável, uma vez que as condições que não estavam presentes começaram a ficar mais nessa direção. Você acha que na próxima ele já tira a possibilidade, mesmo que remota, de alta de juros do texto? Assim, eu dou menos bola a essa frase de alta de juros. Isso aí é quase que uma necessidade. Se o cenário mudar, se eu tiver errado, eu vou ter que ir para outra direção. É isso aí. Essa é a vida. É quase que uma coisa que se coloca todas as vezes, sabe? Não é
A gente não deveria levar isso... Não é isso que ele está pensando. Ele está dizendo, ó, se o cenário for outro, diferente do que eu estou vendo, eu vou ter que tomar outra atitude. Tá bom. Então eu não vejo isso como... Agora, será que ele vai dar sinais ou não de que a queda está próxima? Eu acho que o mais provável é que ele dê mais sinais, sem dúvida, do que a última reunião. Tá, e cair 0,25, qual seria o efeito prático? Só para dizer que começou a cair? É uma sinalização. O efeito prático é importante, não pelo 0,25 em si, mas porque eu comecei o processo. E esse processo você acha que acelera? Depois pode vir meio? Eu acho que sim, 7,5? depois vai vir meio, porque 0,25 para uma taxa de 13,75 não é nada. Não é nada. Então, assim, também é um pouco de gosto, né? Tem Banco Central que gosta de começar bem suave, outros bancos centrais não. E pode acontecer que no meio amplie a alta, depois reduza, a queda, desculpa, depois reduza. Isso faz parte, é um processo vivo, né? Então, dentro desse processo vivo, eu acho que mais 2, 3 meses a gente tem condição de começar o processo. Como ele vai se dar, eu acho que muito provavelmente serão várias de 50 pelo menos, né? A não ser que tenha algum acidente que ele tenha que aumentar a velocidade. Por exemplo, se a economia começar a fraquejar demais, não parece ser o caso, tá? Mas se isso acontecesse, ele podia acelerar a queda, né? Eu não acho que isso vai acontecer, não. Você tem um número na cabeça para o final do ano? Eu acho que 12 ou talvez até um pouco abaixo disso é possível. Tá, fechou. Uma das coisas que eu particularmente tenho medo muito grande é Estados Unidos ainda com a possibilidade de subir juros. Se você for ver as apostas do CME essa semana, tá dando quase 70% de vir mais uma de 0,25 que a gente não falava semana passada. Sim. Apesar do Fed falar, o mercado não apostava nessa alta de 0,25, passou a apostar. Sim. O quanto podemos ter aquele grande questionador da renda fixa? Poxa, ganhar 11 no Brasil, ganhar 10 no Brasil, ganhar 5 nos Estados Unidos, eu sei que tem a desvalorização aqui. Eu prefiro ir para 5 nos Estados Unidos do que para 11 no Brasil. E forçar a desvalorização do real e a gente ter alguma inflação de câmbio? Eu não acho, porque assim, nunca será completamente sincronizado, né? Mas o Brasil foi o primeiro a subir o juro, subiu para burro a taxa de juros. Eu acho até que subiu mais do que precisava, mas não importa, ele subiu. Agora parece que as condições para começar a reduzir estão chegando. E ele ficou um bom tempo, ficou mais de 6 meses, com o juro parado bem alto. O Fed nem acabou de subir. O Fed está atrasado nesse processo, por quê? Porque demorou para cair a ficha que o problema era um problema não só de oferta, mas também de demanda. Quando a demanda é muito forte, eu tenho que esfriar a demanda, eu tenho que reduzir um pouco a atividade econômica, reduz um pouco a demanda, a oferta encosta na demanda, o processo inflacionário se arrefece. É este o processo. E eles ficaram teimando muito tempo que era a inflação de oferta. Infelizmente, os americanos não ligaram para os brasileiros que entendem de inflação, que falaram, olha, o Roberto Campos foi o primeiro presidente do Banco Central a dizer que era um problema de demanda, de todos os bancos centrais relevantes do mundo. Ele, inclusive, foi considerado o melhor central banker do mundo ano passado, né? Enfim, então, assim, eu não acho que seja um problema, não. A não ser que tivesse, sim, o Fed vai subir para 10%. É uma outra. Você está falando agora de ajuste fino. E daqui a, sei lá, 6, 7 meses, provavelmente o Fed vai começar a reduzir. E aqui você está começando um processo de um juro que está muito alto. Então, eu não acho que seja o caso, não. Tá? Acho que não atrapalharia, então. Não. Lá ainda está subindo e a gente já fala em queda. A gente tem pouco dinheiro de curto prazo no Brasil. Isso deixou de ser relevante há bastante tempo já. O Brasil passou um processo de desalavancagem de dinheiro de curto prazo muito grande durante muitos anos. Então, hoje, assim, do ponto de vista de endividamento externo, o Brasil tem uma reserva do que endividamento somando o setor público mais o privado, né? Então, é uma situação muito tranquila. Deixa eu falar um pouquinho de Fed antes da gente voltar para o Brasil, já que embalou em Fed lá fora. O Fed demorou a enxergar a demanda. Eu acho que um dos próximos pode ser um dos motivos falta de cultura inflacionária, falta de saber que existe inflação no mundo. A gente não viu inflação desde os anos 70, o final dos anos 80, ali, comecinho dos anos 80, final dos 70, até depois,
Para eles 2% era normal. Você viajava, voltava um ano depois, o preço da tua refeição era o mesmo se você fosse no mesmo restaurante. Essa falta de cultura não criou atraso? Sem Ou foi dúvida, arrogância? sem dúvida. Eu acho que os dois, né? Assim, quem tem menos de 60 anos nunca viveu na sua vida adulta a inflação. Nunca, lá fora. Então é o seguinte, a maneira de primeira viagem a gente sabe como é. Além disso, o juro no mundo ele tem estado a um nível muito baixo, muito mais do que se podia se imaginar na história há muito tempo. Então é um pouco não, eu sei que esse processo é um processo que vai passar e tal, sendo que eles estavam com um problema muito maior do que eles estavam conseguindo admitir, né? E também foi um banco central que ficou viciado com juro muito baixo, né? Não só ele nunca lidou com o processo inflacionário, como ele ficou acostumado com juro muito baixo, né? Isso tem o seu custo. Aproveitando o custo de juros muito baixo, você acha que ainda tem problema no sistema bancário americano? Você acha que ainda pode surgir alguém? Eu acho que tem um problema estrutural no mercado americano, que é um excesso de bancos médios e pequenos. Tá? São milhares de bancos médios e pequenos. E esses bancos eles foram mal regulados, né? Quando tivemos a crise de 2008, houve uma mudança importante de regulação, apertando muito a regulação para os grandes bancos. Só que a régua ela ficou alta demais. Então bancos ainda, esses médios que são do tamanho do Itaú... eu fiz a conta outro dia, eu falei, o cara que quebrou é o Itaú e é médio lá fora. Exatamente. Então esse cara ficou com uma relação muito frouxa. O que eles fizeram, jamais um banco no Brasil vai poder fazer. Jamais, nem um banco pequeno. E eles, por definição, porque são bancos muitas vezes regionais, eles são muito ligados a um setor. Quando o setor vai muito mal, esses caras vão mal. O banco de Silicon Valley, o que tem acontecido, né? Todo esse processo que a gente viveu tem drenado muito caixa das startups, das empresas de tecnologia. Não as grandonas, mas todas as que não são as grandonas sofreram muito. Da onde elas vão sacar? Elas vão sacar do seu dinheiro. Em que banco? Silicon Valley. Então, além de uma aposta errada, gigantescamente errada em taxa de juros, eles estavam tendo uma drenagem de caixa gigante. Por quê? Porque os seus clientes, que são todos de um setor, estavam tendo problema de caixa. O problema da diversificação até do investidor, né? Exatamente. Fechado. Agora, voltando para o Brasil um pouco. Se eu te perguntasse em dezembro o que você esperava da economia em 23 e perguntar hoje, dia 31 de maio, mudou muito a tua visão? Dezembro, existia uma enorme dúvida de se o que o Lula disse sobre estabilidade fiscal não é compatível com responsabilidade social, se isso era de verdade ou não, ninguém sabia. O meu guess à época é que eles não seriam loucos a ponto de achar que isso é uma besteira mesmo. Que a estabilidade fiscal é uma besteira, que foi o que ele disse. Mas existia essa dúvida. Então, para mim, esse lado mais responsável que eles estão assumindo fiscalmente, isso é um fato, isso realmente é verdade, isso não é uma grande surpresa para mim. Eu sempre tive uma expectativa ruim do governo petista, só que ele está exagerando. Dito isso, como do ponto de vista fiscal eles estão, eu diria, ok, né? Não dá para esperar um governo de esquerda querer cortar gasto público, né? Então quem esperava isso, esse era um otimista inveterado, né? Então eu não esperava isso, eu esperava que não haveria uma explosão da dívida pública, que é exatamente o que eles estão fazendo no arcabouço. Que não é bom, eu jamais faria assim, mas tem pelo menos o valor de não deixar que a dívida pública exploda. Muito bem. Isso fez com que, do final do ano passado para cá, as expectativas melhorassem muito. Por quê? Porque elas foram para um risco de descontinuidade até, né? Em dezembro, a gente estava bem no ápice desse
sentimento, né? Então, de lá para cá melhorou. De novo, para mim, eu imaginava que alguma coisa nessa linha iria acontecer. Só que do lado mais micro, pô, essa coisa com outros países, Venezuela, o Maduro vinha aqui com cara de estadista e tudo, defendendo, o Lula defendendo ele. Isso eu acho que passou um pouco do limite mais do que eu imaginava. Dito tudo isso, a trajetória está até um tostãozinho melhor da economia, da inflação, etc., do que eu imaginava no final do ano passado. Se você olhar para o IBCBR, que saiu tem alguns dias do primeiro TRI, então janeiro, fevereiro, março, e fizer aquele famoso arrasto estatístico lá que os economistas gostam, que eu sou economista também, nós temos uma previsão via IBCBR de PIB esse ano de 2,70. E o mais otimista que eu vi até agora foi o Ministério da Fazenda com 1,90. Você acha que tem espaço para essa boa queda da economia aí no segundo semestre? Eu acho que o número é entre 1,5 e 2, talvez mais para perto de 2. O nosso número hoje na Jive é 1,7%, mas eu acho que pode ser mais para perto de 2. Algumas coisas estão acontecendo, né? A primeira delas é que, e essa discussão dos Estados Unidos é porque o desemprego lá está baixo demais ainda e a economia ela arrefeceu pouco demais. Então o mundo está melhor. Número 2, o setor agrícola está voando baixo aqui no Brasil. Terceiro, todos aqueles pacotes de renda mínima de R$600, etc., eles estão fazendo seu preço, estão ajudando a renda. E nós tivemos uma queda importante de confiança, mas nós já começamos a ter uma melhora de novo da confiança, num nível mais baixo, mas ela está começando a voltar, né? Isso tudo junto acaba ajudando a que a economia fique melhor. Aproveitar em confiança, vou voltar para o Banco Central. Saiu um dado da GV que a confiança dos serviços ela está boa para as pessoas físicas, mas eles acreditam que melhora no segundo semestre, que eles acham que a economia no segundo semestre vai ser melhor do que a primeira. Se isso por acaso se tornar uma realidade, não atrapalha a vida do Roberto Campos? Eu acho que não. Por quê? Qual é o PIB potencial do Brasil? Alguns acham que é 1%, outros acham que é menos de 1%. Eu acho que é mais do que 1%. Né? De novo, o Brasil fez um conjunto de reformas nos últimos 6 anos que poucos países no mundo, aliás, eu acho que nenhum país do mundo fez o que o Brasil fez. Isso tudo gera produtividade. Isso tudo gera mais investimento. Quanto isso melhorou o PIB potencial, né? Ou seja, a capacidade do Brasil crescer sem nenhum desarranjo maior? É muito difícil calcular isso. E os cálculos que existem, na verdade, são a média móvel dos últimos anos, que cresceu muito pouco. Então, não tem muito valor esse tipo de análise. Então, assim, a meu ver, a gente está andando abaixo do potencial. Se a gente está andando abaixo do potencial, a gente não está num processo de mais inflação, a gente está num processo até de menos inflação. Então, eu não vejo isso como um problema, não. Fechou. Eu pulei uma pergunta, eu vou voltar nela, apesar de a gente já ter falado do assunto. Na última reunião do BC com os economistas, se conversou muito sobre taxa de juros de equilíbrio. Que o Banco Central fala em 4, já tem economista defendendo até 6. O que você acha desse debate? Eu acho que é um bom debate, mas eu acho que 6 é uma viagem enorme. Aqueles economistas que são lá do pessimismo sem parar. E eu acho que, de novo, hoje os economistas levam muito pouco em consideração todas as reformas que foram feitas. Tá certo que o PT está querendo desreformar um monte de coisa, mas o Congresso não está deixando que isso aconteça. Então, assim, eu acho que a nossa economia tem um PIB potencial melhor do que tinha antes. É só olhar a taxa de investimento, era 14,5%, foi para quase 20%. Eu fiz a conta o ano passado de 14,5% para 19 e pouco, quer dizer um PIB potencial de 2% ao ano a mais. Pô, de 15 para 20 de investimento é muita diferença. Eu não vejo os economistas levando isso muito em consideração. Então, no final,
eu acho que o PIB, o juro neutro, né, esse juro de equilíbrio, ele está mais para 4 ou menos do que para mais do que isso. Então você acha que o Banco Central muda? Eu acho que não. E o Banco Central, ele tem uma certa razão, ele tem que ficar sempre, com relação a esse tipo de coisa, do lado mais conservador da amostra, né? Então eu acho que não. Eu acho que ele tem que se curvar ao fato se mostrar o juro neutro mais baixo. Mas isso eu acho que é mais para frente, né? E essa discussão sobre política fiscal e até esses ataques ao Banco Central que tiveram, poluem muito a análise, né? No final, a gente precisa ver para quanto foi o investimento. Se o investimento ficar este ano perto de 19%, como foi o ano passado, que foi acima de 19% do PIB, o Brasil pode crescer mais sim do que podia antes. A dúvida é, o 19 foi bom em 22 porque a base era fraca ou não? Não, porque isso é com relação ao PIB, né? Foram alguns anos a 14 e pouco, 15, e daí no ano passado e também em 21 já tinha melhorado. Já estava decolando. Sim. Fechou. Arcabouço fiscal. A primeira pergunta, bem simples. A primeira vez que você leu, você entendeu? Que eu achei tanto cheio de si, que eu falei, qual si eu me perdi aqui? Então, assim, eu entendi a lógica, que é uma lógica simples. Eu não vou cortar as despesas e eu vou aumentá-las menos do que a receita. É basicamente isso que eles fizeram. Então, essa lógica eu entendi. Ou seja, é uma lógica que eu não faria jamais, porque o Brasil já gasta demais. Para dar uma ideia, o Brasil gasta 35% do PIB, esse é o gasto público, e o mundo emergente gasta 20 e poucos. A gente gasta quase 50% a mais do que o mundo emergente. Então, para arrumar o fiscal, você tem que reduzir despesa. Quais? Aquelas que você pode reduzir. Aquelas que são inevitáveis para um país pobre, etc., essas você precisa, inclusive, aumentar. Mas você gasta demais. Não é possível não ter lugar onde cortar. Claro que tem. Enfim, essa eu não tinha dúvida que seria essa a escolha. Agora, para entender realmente no detalhe, é muito de Cs mesmo. Muito cheio, né? De si, meu Deus. E no final tinha uma questão que eu acho que era um problema do desenho, que era o seguinte, não, mas e se não cumprir? Não, se não cumprir não tem problema. Não pode ser assim. E daí o Congresso, nesse sentido, melhorou. Né? É o que a gente gostaria, né? O que você fala são as melhores práticas. Não é. Agora, até olhando pelo que está acontecendo no mundo, o Brasil, do ponto de vista fiscal, não está indo tão mal. É que ele tem uma história horrorosa, mas nos últimos anos não está indo tão mal mesmo. Né? Os países todos ampliaram muito o gasto e não reduziram depois. E o Brasil reduziu, né? O Brasil chegou a ter superávit durante 2 anos. Então, assim, é muito mais uma narrativa muito ruim e as pessoas duvidando por conta da narrativa, que acho que tem uma certa razão de duvidar mesmo, mas o que esse arcabouço faz é simplesmente não deixar que a dívida pública exploda. É isso que ela faz. Você manteria o teto? Ou você melhoraria o teto? Assim, o teto anterior, ficou, né, muito desgastado. Né? Eu faria alguma coisa relacionada ao gasto. Que o teto é teto de gastos. Né? Então eu faria sim alguma coisa relacionada a isso. Não sei se... eu acho que eu daria uma arrumada na maneira que o teto existia para ficar mais crível do que estava antes. Né? Fechado. O arcabouço tem um grande mistério. Receita. Da onde vem? Você acha que ele vai cortar incentivo, vai rezar para o PIB crescer, vai fazer o quê? Uma coisa que é interessante é que eles estão quase que como tarados atrás de mais receita. Tá fazendo tudo, até dedo no olho vale. Até meu jogo do Flamengo vai ser agora cobrado. Que eu faço emocional. Então, com o Flamengo eu torço pro outro, porque meu coração, meu bolso tá feliz, entendeu? Então no final, eles estão fazendo um esforço gigante. Às vezes não consegue via Congresso, consegue via Supremo ou via Judiciário. Mas assim, eu tenho poucas dúvidas que no final nós teremos uma carga tributária maior.
E arcabouço, você acha que ele já consegue rodar em 23 e 24? Ou ele vai, assim, a ideia original já começou. Sim. Vai passar no Senado, já vai entrar em vigor. Sim. Mas sem mudanças rápidas do lado da Receita, Não, ele então, mas eles conseguiria estão atrás, fazer ele tá isso para atrás de 24? mais receitas. Porque ele está chamando o aumento da carga tributária de jabuti, né? Eu posso até concordar que tem muita isenção lá que não tem sentido mesmo, que ele tem razão. Mas se você tirar a isenção, você está aumentando a carga tributária. Então ele não está criando chamando... novo, mas está aumentando, né? Ele está chamando de jabuti, mas no final ele está aumentando a carga tributária. É aí que ele está atacando. E por isso ele explicitou, porque tem várias coisas que não tem sentido mesmo. Ele tem razão nesse sentido. Agora, você deveria tirar a isenção e baixar o tributo. Mas na verdade ele está atrás de mais dinheiro, né? Então assim, a conta ainda é uma conta que eles precisam 100 a 150 bilhões de reais para conseguir chegar à trajetória que eles precisam. E se não conseguir essa grana? Aí o pacote já começa torto. Assim, quando você olha as projeções de mercado, ninguém acredita que eles vão conseguir. Então, se eles minimamente conseguirem, vai ser uma melhora de expectativas, porque ninguém está acreditando muito. Eu também acho que vai ser difícil. Agora, o mercado tem errado muito no crescimento. Se o crescimento vier mais forte mesmo, as receitas vão melhorar. Fechou. Uma das últimas perguntas nossas aqui. Haddad tá para PSDB e Lula tá para Dilma, mas sendo Haddad de vencedor, o que eu tô querendo dizer? Lula joga pra plateia, abre o microfone e fala qualquer coisa. Mas na hora do dia a dia mesmo, do chão de fábrica, Haddad tá bem mais vencedor, com apoio ou não do Lira, com, sei lá o que eu posso dizer, como o Lira tá entrando nessa história com o Pacheco e deixa Lula, fala aí no vazio, ok, mas na hora do preço, na hora do dia a dia, a gente decide e toca o barco. É muito comum governos, às vezes ministros, terem uma narrativa e na hora de executar, fazem outra coisa. Quando você olha o próprio governo Bolsonaro, foi muito isso, né? A quantidade de reformas que foram feitas é uma coisa impressionante. Agora, a narrativa não era de um bom governo, né? Inclusive na área econômica. Tinha um bom ministro, que na verdade era ministro de 6 ministérios, né? Porque foram 6 ministérios que viraram lá o Ministério da Economia na época dele. Mas assim, muitas vezes a narrativa é para um lado, as ações são do outro. Mas o que fica? O que fica não é o que o cara falou, é o que ele fez. O que esse governo fez de fato? Ele foi lá, conseguiu uma PEC, né, um pacote de emenda com 200 bilhões em gastos. 2 meses depois ele fez um pacote com no final, na nossa conta, deu uns 120 bilhões de economia de gastos. Então uma coisa quase compensou a outra. E continua indo atrás de segurar. O que acontece é que se você não tiver um mínimo de estabilidade, a agenda é uma agenda de crise. O Haddad sabe muito bem disso, né? O Haddad de hoje é muito diferente do Haddad de 4, 5 meses atrás. Porque uma coisa é você estar deste lado do balcão, vai sentar do outro lado. Do outro lado é o seguinte, se ele não gerar minimamente estabilidade, o governo vai por água abaixo e ele vai ser considerado culpado. Como é que esse cara vai mais à frente ter algum potencial político para ser qualquer coisa? Não dá. Ele tem mais chance forte de vir em 26. Sim, então, mas para isso ele podia ter escolhido outro ministério. Mas como ele escolheu o Ministério da Fazenda, ele precisa ter um bom mandato. E bom mandato quer dizer o quê? No mínimo uma situação estável macroeconomicamente. No mínimo isso. E você acha que ele está conseguindo até esse momento? Eu acho que sim. Você tem, eu diria, 2 grupos no governo, né? São muito mais, mas vamos colocar simplificando, e simplificar é sempre ruim, mas vamos simplificar em 2 grupos. Um grupo é o grupo da racionalidade, que não quer dizer que você vai concordar com tudo que ele faça, mas é mais racional, ouve, aprende, faz de novo, diferente, que é o Haddad, a Simone Tebet,
a turma deles, em alguns momentos o próprio Padilha, e depois tem a turma dos ideológicos, que daí vai o Lula, a Janja, a Gleisi Hoffmann, Mercadante, e por aí vai. A nossa sorte é que muito do que essa turma ideológica quer fazer depende do Congresso, e é, na verdade, uma anti-reforma, é voltar atrás nas reformas. E o Congresso falou, aqui não. Tem dito, pelo menos, aqui não. Por que você acha que o Congresso está tão assim, tem dito aqui não? O que está passando? Arthur Lira tem algum interesse maior na frente? Não, pelo seguinte, o nosso Congresso é de centro-direita. Foi esse mesmo Congresso que fez essas reformas. Então eu faço reforma num ano, vem um outro governo, vai mudar a reforma que eu acabei de fazer? Não, senhor. Entendeu? Então é dessa forma que o Congresso pensa. Claro que o Arthur Lira é um líder nesta direção. Mas é isso foi trabalho deles. Porque então um novo governo, eu vou tirar tudo que eu acabei de fazer? Não vou, não. Porque essas reformas todas, a gente não pode acreditar só ao governo. Né? Você tem que acreditar muito ao Congresso. Foi ele que aprovou, pô. E muita coisa de articulação ainda parte do líder, né? Ainda parte Sem dúvida. Do líderes e pachecos da vida. Outra coisa, né? Pô, brigar com o setor agrícola. Pô, como assim vai brigar com o setor agrícola? Pô? O setor agrícola tem 170, 180 deputados. Você quer não aprovar mais nada, você briga com o setor agrícola. Então, assim, o convívio desse governo com o Congresso está ficando mais complicado, mais complexo. E, infelizmente, meio de graça. Por que de graça? Porque a própria briga com o setor agrícola. Sem motivo nenhum. Mas aparente. qual era o motivo? Na verdade, assim, não teve um desconvite. O que teve é dizer, olha, o Bolsonaro irá na data, ministro, só para o senhor saber, não ficar sem graça e tal. Daí ele se sentiu desconvidado e daí viraram fascistas. Né? Como assim? Outra coisa, o Congresso, podemos discutir qualquer coisa, mas é uma parte importante da nossa democracia. Como é que traz com honras de Estado o presidente da Venezuela dessa forma? Claro que o Congresso vai ficar desgostoso. De novo, é um Congresso de centro-direita. Então, assim, brigar com os Estados Unidos, brigar com a União Europeia, por conta da guerra da Ucrânia. Então, essas coisas todas têm o seu custo, algumas mais, outras menos, mas vai acumulando, né? Então vai ficando mais difícil. Eu sei que é uma pergunta política, e você é mais ligado à economia, mas deixa eu matar uma curiosidade sua. Eu acho que quem era o grande assim mordomo, pensador, o termo que queira usar, de Lula 1 era Zé Dirceu. Acho que era aquele cara que meio que chegava, Lula, foi demais, foi de menos, vamos pensar. Existe esse homem hoje com Lula? Eu acho que Lula está muito falando sozinho, deixa eu só entendeu? Acrescentar, era o Palocci também, né? O Palocci e o Zé Dirceu, até eles tinham uma disputa muito grande entre eles, mas eles eram, sim, sem dúvida, uma voz do equilíbrio. Veio deles essa história de ir mais ao centro. E se em 2002 o Lula não tivesse ido mais ao centro, ele não teria ganho a eleição. E daí ele se manteve mais ao centro em muitos aspectos. Muito bem. E acabou indo muito bem no primeiro mandato, principalmente. Né? Agora quem está do lado dele é a Gleisi Hoffmann. É a Janja, que é a esposa dele, que é, vamos dizer, mais radical. O Aloysio Mercadante. O Haddad é próximo também. Mas você não tem ninguém que fale não para o Lula perto dele hoje. Tanto o Zé Dirceu quanto o Palocci, ao longo do tempo, os dois falaram não pro Lula várias vezes. Famoso chamar no canto, faz isso que vai atrapalhar a nossa vida no Congresso, etc. Não tem ninguém. Não tem ninguém que faça esse papel. E é muito importante. Porque o Dirceu ainda está no governo, mas está muito. Você não escuta ele em imprensa e nada, não sei. Ele está fazendo algo nos bastidores. Ele está mais longe do que, por exemplo, a Gleisi, do que essa turma toda. Né? Acho que o Padilha tem uma cabeça melhor.
Mas ele está cercado de um outro tipo de gente, um pessoal muito mais à esquerda, né? Tem muita gente que acabou votando no Lula pensando num governo mais ao centro e que está vendo que de centro não tem nada. Fechou. Uma pergunta que eu não ia fazer, mas eu vou aproveitar que você foi diretor do BC e vou te explorar. Existe um debate gigante da intervenção diária do Banco Central, que está na casa de hoje de 1 tri no setor financeiro, no overnight, que poderia ser evitado, poderia não ser feito, que tem que fazer os bancos se entenderem que o dinheiro dele não é para passar para o Banco Central diariamente. Eu sou um dos que defendo completamente a intervenção de BC nesse tipo, o famoso Goraldi, de 9 horas da manhã, para reequilibrar o sistema financeiro. O que você pensa disso? Poderia ser mais devagar, menos, tão pesado como é? É assim, pelo menos o prazo, né, das intervenções são de prazos mais longos, né? Não é só por um dia, né? Mas os mais longos é 4 bi por dia, dá 250 bi de estoque. Sim. E o diário é 1 tri e pouco, né? Sim. Assim, no final, o Banco Central, como a gente tem um regime com uma taxa de juros definida, o Banco Central tem que controlar a liquidez, não tem jeito. Então eu acho que isso é um pouco, faz parte do sistema. Eu não acho que dá para fugir muito disso. O que daria eventualmente era para reduzir o volume, alongando o próprio prazo da dívida, né? Vendendo mais papel. Mas eu não acho que seja uma coisa que no curto prazo, primeiro, seja um grande problema, uma vez que esse dinheiro está aprisionado dentro do sistema. Ele não está para fora do sistema, ele está dentro do sistema. E depois que isso não gera uma alavancagem maior, nada disso. É um pouco até, talvez, o jeito ainda, né? O Brasil é muito ainda overnight based, né? Ele é muito liquidez diária. É um sistema que precisa, talvez, ter mais estabilidade durante mais tempo e um juro menor nominalmente durante mais tempo para você ter um alongamento muito maior, né? Acho que não tem muito jeito. Fechou. Pô, Luiz, muito obrigado. Já tinha tentado alguma vez, feliz demais com você aqui. A estreia da televisão contigo. Opa. E agora eu quero fazer 2 perguntas pro CPF Luiz e não mais pro CNPJ Luiz. Tá bom. Primeiro, que livro eu tenho que ler até o final do ano? E por quê? Olha, tem um livro que é até meio antigo, que chama, até em inglês, desculpa, mas é o que me vem à mente agora, que chama-se Thank You for Being Late, que ele fala muito de como a sociedade vem se desenvolvendo e como a tecnologia vem se desenvolvendo, né? Os avanços, a modernidade, etc. E ele traz que, a partir de 2007, houve uma aceleração do desenvolvimento tecnológico, então a sociedade consegue acompanhar menos, né? E a gente está no início, eu acho, de uma grande, gigantesca mudança com o negócio da inteligência artificial, na maneira que a gente faz as coisas. Quem prestar bastante atenção quais são as consequências e conseguir conviver melhor com elas, acho que vai ter uma vida muito mais tranquila para os próximos anos do que quem fingir que não existiu essa mudança da inteligência artificial. Ela está se tornando democratizada. Quer dizer, o mundo está conseguindo, em vez de você ter uma grande empresa que tem lá uma inteligência artificial ou várias, né, sendo utilizada no seu business, você está democratizando para, sei lá, o meu filho poder usar, a gente poder usar num texto, enfim, a gente está ganhando um ferramental que amplia muito a nossa capacidade. E isso para mim é quase que uma revolução. Então esse livro ele tem a ver com isso, tem a ver com esse processo que a gente está vivendo. E qual autor? Que vai mudar muito. Uma boa pergunta, não lembro. Depois a gente vê por WhatsApp, você me passa. Sim. E a última pergunta é o seguinte: se você pudesse agora falar para ela, não vou poder sair contigo, eu vou jantar com uma pessoa. Essa pessoa é uma pessoa que você nunca conversou na vida, que esteja viva e não tem a barreira da língua.
Então, qualquer um dos 7 bilhões de pessoas, quem você gostaria de jantar hoje? Eu gostaria de jantar com alguém, não precisa ser o Xi, mas alguém Eu também. muito assim, líder na China. Por quê? Eu tive a felicidade de ter ido várias vezes para lá, há vários anos atrás, agora faz alguns anos que eu não vou, mas eu sempre acompanhei bastante. E eles são, para mim, uma outra civilização. Eles são muito diferentes da gente, estão num outro trend do que os ocidentais. E eu acho que eles vão ser hegemônicos. Nós aqui trabalhamos uma fração do que esses caras trabalham. O nosso capitalismo é um capitalismo muito menos selvagem do que o capitalismo que eles têm lá. A competição é muito mais forte. Independente do bem-estar e democracia, etc., que são coisas assim muito que a gente tem que pensar, mas assim, em termos de desenvolvimento econômico, eles estão se tornando e vão ser uma enorme potência. A China e vários países ali da região. Entender um pouco a lógica deles é uma coisa que assim, eu gostaria muito de entender melhor, de saber melhor sobre o que está na cabeça deles, como é que eles pensam, o que apito eles tocam e por aí vai, porque eu acho que o futuro do mundo vai se dar muito por conta da cabeça deles. Só acho que a China tem uma grande barreira, a moeda não aceita, né? Mas... Enquanto o dólar continuar sendo dólar em qualquer lugar, eu acho que a China tem um impacto. Ele vai até um certo ponto e dali... É verdade, mas ele para. Todas as fichinhas de dólar estão na mão deles, né? Quer dizer, todos é modo de dizer, eles têm um volume de reservas gigantesco, né? O que eu acho assim, impressionante é a capacidade que eles têm de gerar competição em tudo que é setor, né? E gerar aquela fricção que faz os setores irem muito mais para frente, muito mais aceleradamente, né? Então, assim, e a gente, nesse mundo que está em uma enorme transformação por conta da tecnologia, isso faz uma enorme diferença, né? Como fez, quer dizer, eu lembro a China do início dos anos 2000 e hoje, era outro bicho, era tratado de outra forma. E eles não param. Então, assim, eu acho que daqui a 10 anos o mundo vai ser muito diferente. Daqui a 20 anos mais, e eles vão ter muito a ver com isso. Entendeu? Fechado. Então, muito obrigado. Então, pessoal, esse foi o Cenários número 1 com Luiz Fernando Figueiredo. Muito obrigado e até semana que vem.